Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Agradecemos aqueles que estão nos acompanhando, que estão entrando aí para acompanhar nossa live de hoje, nosso papo cabeça de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade e equilíbrio. Então eu estou só aguardando a minha colega Márcia Capel, que está entrando aí juntamente conosco. E assim que ela entrar, a gente vai convidá-la para dividir a tela com a gente aqui. E vamos, é claro, pedir que todos vocês participem também conosco, façam as suas participações, perguntas, complementações, né? Assim como de prática. A gente vem fazendo desde o ano passado e esse ano, então, iniciamos na terça-feira, no dia 5 de janeiro, e vamos fazer todas as terças e quintas um papo cabeça aqui no Instagram e sempre contando, é claro, com a participação de vocês. Então, tá entrando aí a Márcia. Vou ver se consigo aqui adicionar. Bola! Olá! Fala, galera! Boa noite a todos! Boa Fala, noite! galera! Fala, coach Márcia Capel. Pô, Bora lá! que vista linda aí de Vitória, hein? É muito bonito aqui, sim, meu amigo. Graças a Deus. Boa noite, Fabiane. Boa Fabiane noite, Mota, boa noite. Tá entrando com a gente aí. acessórios Acessórios personalizados. personalizados. Sejam Já tem, bem-vindos. já tem um pessoal aí junto com a gente. Estava conversando aqui antes de entrar, Márcia. Explicando aí, convidando o pessoal a participar juntamente conosco. Legal, Isso, Fabiane pessoal. Mota. Assim, não fiquem tímidos, não. É para vocês colocarem mesmo, é vocês participarem. Às vezes a gente não consegue responder naquele momento que vocês colocam o comentário, mas a gente vai estar fazendo que vocês interajam conosco, e isso é muito bacana. Fala, Rosane, seja bem-vinda, boa noite. Davis, boa noite, Rosane. Boa noite, Vinícius. Vinícius, Vinícius Taguita, é isso? Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo também. A gente está aguardando aí as pessoas entrarem conosco, nos acompanharem para a gente poder iniciar o nosso papo cabeça de hoje, que vamos falar sobre espiritualidade e equilíbrio. Então, a gente quer, antes de qualquer coisa, pedir que vocês, nós comentamos isso no Papo Cabeça de terça-feira, que a gente também gostaria muito de contar com a contribuição de vocês, né? De trazer novos assuntos, trazer temas interessantes que vocês achem interessantes de nós conversarmos aqui também. Fala, Vinícius, Taguita. Obrigado, amigo, pela presença. é A importante gente dizer, está gente, iniciando esse projeto aí esse ano, né? Iniciamos o ano passado, né, Márcia? E esse ano com, né, de uma forma especial, juntamente com algumas empresas que a gente vai destacar aqui que estão contribuindo nesse projeto com a gente. Então, a gente quer também contar com a participação de vocês. na última live a gente estava comentando que a gente não vem aqui só apenas para conversar, né? O papo cabeça é para incomodar, é para fazer a gente pensar, né? E não obrigatoriamente que vocês concordem com o nosso ponto de vista, até porque muitas vezes eu e o Jefferson vamos divergir do nosso ponto, né? De como a gente visualiza determinada situação, de algumas coisas que a gente vai abordar aqui. E tá tudo bem, né? Eu acho que um dos maiores ensinamentos que o coach me deu foi exatamente entender que a minha verdade não é a tua verdade.
E cada um tem o seu ponto de vista e que a gente não está aqui para ficar julgando o outro, mas que a gente tenha a capacidade de, pelo menos, avaliar o que o outro está dizendo. Né? Eu não sou obrigada a concordar, mas a gente está aí para poder visualizar isso com mais clareza. Fala, nosso colaborador VIP, Nosso Sandrinho, seja espectador bem-vindo. VIP, Sandro Miguel. Boa noite, Sandro. Seja bem-vindo. O Sandro é que nem aquela personagem de Michael Jackson lá do Faustão, tá em todas as nossas conversas, nossas lives. Gratidão, Legal, Sandro. Mais algumas participações, vai ganhar um prêmio aí, hein, Sandro? Boa Olha noite. quem está aí conosco, a Gília. Gília. Olha a Gília aí, legal. Presença da Gília também. Gília que conversou com a Márcia ontem, né, Gília? Exatamente, foi bem bacana. Rendeu ontem, porque aí a gente também gosta de falar, né? Engatou a quinta e foi embora. Aí a gente combinou agora de se ver de novo, né? Legal. Agradecemos aí também a presença da Vanessa, que trabalha com fotografia, arte e fotografia. Vanessa, obrigado, Vanessa, pela presença aí juntamente com a gente. Participando hoje do Papo Cabeça, hoje nós vamos falar então sobre espiritualidade e equilíbrio. A gente está só aguardando algumas pessoas entrarem para a gente poder efetivamente iniciar a nossa conversa e também contar com a participação de vocês, com a complementação, até mesmo com as perguntas ou com as contrariedades de vocês. Né? Como a Márcia falou anteriormente, a ideia é que a gente possa ter aqui um papo cabeça, conversar sobre espiritualidade, sobre equilíbrio, trazer também o que vocês entendem sobre esse tema, e a ideia é exatamente essa. Então, contamos com a participação de vocês, Sandro, Vanessa, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Deixa eu aproveitar aqui, gente. Não se assustem se vocês verem por aqui a Juju, né? A Juju vai estar junto com a gente. Se ela aparecer em volta e meia aqui na tela, né, não se assustem. Perfeito. Na live da Gília, eu tive a nobre presença também, né, do Sebastião. Se eu estiver falando errado, me corrija, tá, Gília? Pelo amor de Deus. Lindo! E a live foi um sucesso. Então, agora, quando não for a presença da... Qual é o nome dela? Juju, da Juju. Da Juju, eu vou trazer o El Gatito para estar aqui, entendeu? Porque já vimos que gato dá sorte. Vou botar os gatos tudo aqui para participar desses eventos. Que a energia é outra. Né? Que, como diz o outro, aquele que gataiada, né, coisa. Galera, deixa eu falar uma coisa importante. Aqui nós não estamos falando em nenhum momento de cunho religioso, tá? A abordagem aqui são dentro dos meus valores, dos teus valores, dos valores do Jefferson, das crenças que a gente tem, que às vezes você dá um outro nome, que você tem uma outra interpretação, e tá tudo bem, né? A ideia é que você pare para pensar, porque a gente está entrando, na verdade, a gente já vem num processo aí muito abrupto que nos levou a ter muita coisa diferente no nosso dia a dia, né, que nos proporcionou também muitos momentos que a gente já nem lembrava mais como eram. Né? A gente está entrando na casa de vocês através da internet, da live, do celular. Isso é uma coisa bacana, que abriram portas para nós. A gente mexe, a gente não é artista de TV, mas está invadindo as casas, né? As pessoas estão, aos poucos, nos conhecendo. Mas é verdade que esse é o nosso meio hoje, a nossa forma de se aproximar, de dar aquele abraço, de se fazer um pouco mais presente, saber que não está sozinho, né? Então, tem toda essa coisa contextual que se modificou e que, com certeza, a gente percebe que tem que se trabalhar muito fortemente a parte espiritual. Né? E aí a gente vai estar entrando nesse assunto. Mas vamos lá, gente. Acho que vamos começar, porque depois do trem das 11 a gente se empolga, vai perder o trem das 11 e não termina a nossa conversa. Olha o trem das 11, não podemos perder, hein? Olha o trem das 11.
Bom, então eu quero iniciar, Márcia, é claro que, novamente explicando então qual é a nossa proposta aqui dentro desse projeto. Então, um projeto que se chama Papo Cabeça, como o próprio nome diz, a gente está aqui então para conversar de uma forma madura sobre diferentes temas, temas aos quais eu, juntamente com a Márcia, vamos escolher ao longo da semana, mas também queremos contar muito com a participação de vocês em sugestões de temas a serem conversados, a serem abordados aqui nesse projeto Papo Cabeça. E antes de nós iniciarmos, então, a falar sobre o tema de hoje, nós queremos destacar aqui, dentro agora do ano de 2021, a grande novidade que nós vemos falando desde terça-feira, que é a aposta de algumas empresas neste projeto, fazendo com que esse projeto realmente, então, aconteça, fazendo com que nós possamos, então, disponibilizar um tempo maior para buscar, para pesquisar e também trazer para vocês histórias interessantes, temas interessantes. Então, nós queremos agradecer aqui algumas empresas que estão apostando nesse projeto. Quero destacar, então, as empresas às quais eu entrei em contato e depois, então, a Márcia vai falar da empresa que ela tem contato aí que está apostando nesse projeto. Então, a primeira empresa que eu agradeço pela participação e quero que essa empresa continue prestigiando esse projeto é a Linhas Produtos Personalizados. Então, a Linhas, vocês podem entrar lá no Instagram, Linhas, com 2 S no final, Linhas, _ trabalha com produtos personalizados, então naquela data festiva, naquela data comemorativa, naquela data especial, se você quer dar um produto personalizado para aquela pessoa querida, para um colega de trabalho, entra lá no Instagram da Linhas _ e dá uma olhada lá no portfólio da Linhas. Eu já estou aqui com o meu produto personalizado, uma caneca feita pela Linhas, que já nos presenteou aqui para a gente poder apresentar. Tá muito metido. Então, obrigado a Júlia e ao Marcel que nos presentearam e que estão apostando nesse projeto. Também agradeço a Borda Ideia, que trabalha com bordados. Se você, então, tem uma empresa, quer personalizar a sua empresa com uma camiseta, com uma camisa, com bonés bordados, entre em contato lá também no Instagram da Borda Ideia e dá uma olhada também no portfólio da Borda Ideia e com certeza você vai gostar de alguma coisa e vai querer presentear aquela pessoa amada, aquela pessoa querida, um colega, seja lá quem for. Então, muito obrigado pela Borda Ideia. Está lá em contato com o Marcel também, com a Josi, que a gente tem muito carinho por vocês e agradeço mais uma vez por apostar nesse projeto. E também agradecer a Disque Tapetes, que é uma empresa, então, especializada na lavagem de tapetes nacionais e importados, e também tem a lavagem de cobertores, edredons e coverdrons. Então, é importante que a gente possa estar destacando essas empresas. Entra lá também no Instagram da Disque Tapetes. Quem mora aí na região de Porto Alegre, região metropolitana, entre em contato com a Gisele e com o Fábio Passarim, que eles vão lhe atender com muito carinho e vão buscar na sua casa o seu tapete e entregar novamente de forma limpa e com bastante carinho. Então, agradeço a essas 3 empresas, as quais aqui em Porto Alegre nós temos e que estão apostando nesse projeto. E também tem, Márcia? Aqui em Vitória, Espírito Santo, na Carlos Martins, na 1420, em Jardim Camburi, nós temos a Templo Beleza. Então, se a mulherada quer ficar linda dos pés à cabeça, literalmente, vem para cá. Iniciou o ano, agora é verão, a gente tem que estar linda de unhas, pés, cabelos, maquiagem. Então, mesmo que seja para ficar com o maridão em casa ou para dar uma chegadinha na praia, por favor, mulheres, temos que nos cuidar e ficar cada vez mais bonitas, valorizando aquilo que Deus nos deu. Beleza? Quero agradecer, aproveitando aqui também, a entrada da Maria Cecília, da Luciane e do Tiago. Sejam muito bem-vindos a essa noite e vamos começar então o nosso Papo Cabeça. Olha o Rômulo! Tava com saudade de você, Rômulo! Olá, seja bem-vindo, Rômulo. A Cristiane novamente aí com a gente. Fala, Rômulo, boa noite, irmão. Rômulo é nosso irmão de farda aí, serviu com a gente lá na Marinha, sempre acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, Rômulo. É sempre bem-vindo. Contamos também com a sua participação na conversa de hoje sobre espiritualidade e equilíbrio.
Então, mais uma vez, agradecemos a todos aí pela presença. Bora lá, então. Manda aí, seu Jefferson. Vamos lá, então. Bom, então, como a gente comentou e viemos comentando até então, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e equilíbrio, não fazendo nenhum tipo de abordagem religiosa, não trazendo aqui, não defendendo nenhuma frente religiosa, e falando o quê? De espiritualidade, algo muito maior do que exercer uma religião, de que estar dentro de uma igreja ou vivendo uma vida religiosa. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje falando sobre espiritualidade, abordando, fazendo uma abordagem filosófica. Nós já ouvimos falar, muitos de vocês já ouviram falar, já estudaram sobre Sócrates, né? Sócrates era um grande filósofo que viveu 400 anos antes de Cristo, e Sócrates tinha uma teoria que ele chamava de maiêutica. E a maiêutica, para quem não conhece, Sócrates ele era filho de parteira. A mãe dele era uma parteira, e ele muitas vezes, durante a sua infância, durante a sua adolescência, ele acompanhava a sua mãe nesses trabalhos que ela fazia dentro da comunidade, onde ela fazia o parto de muitas mulheres que estavam ganhando filho naquele momento. Sócrates começou então a participar, a observar muitas coisas legais durante esse trabalho da sua mãe, e uma coisa que ele percebeu foi que existia uma vida antes do nascimento dos filhos dessas mulheres e uma vida após o nascimento dessas mulheres, do filho dessas mulheres, quando a mãe dele entregava o filho nos braços dessas mães. Então ele percebia na expressão facial, na expressão corporal, no brilho nos olhos dessas mulheres, o quanto a sua vida se transformava a partir daquele momento do nascimento do seu filho. E aí Sócrates então começou a observar isso e criou a maiêutica, onde ele dizia então que aquilo que não só as mulheres, mas ele trouxe também para os homens, que aquilo que nós temos de mais especial dentro da nossa vida vem de onde? De dentro de nós. Então Sócrates criou esse conceito e começou a defender essa ideia de que aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que nós temos de maior valor está onde? Dentro de nós. E que nós precisamos, em especial, fazer uma viagem interna e buscar aquilo que nós queremos acreditar, aquilo que nós queremos, então, levar para a nossa vida, onde? Dentro de nós. Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando nós estamos aqui trazendo este assunto de espiritualidade, muitos vão chamar de entusiasmo. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, porque traz um conceito de Deus interior, onde nós vamos buscar dentro de nós o quê? Aquilo que nós temos de maior valor. Nós vamos buscar dentro de nós o quê? Aquilo que nós acreditamos que vai nos impulsionar, vai nos motivar. Porque a motivação ela é interna, né? A gente tem estudado muito sobre isso, que a motivação, ninguém te motiva a nada, né? As pessoas, elas te estimulam, elas te incentivam, mas a motivação, ela vem de dentro. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me movimentar a fazer isso? Então, muitos vão chamar isso de entusiasmo, deste Deus interior que existe dentro de nós. Então, só para nós entendermos, a espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar o quê? Um sentido, uma conexão com o maior, com si próprio, dentro de nós. Então, eu preciso acreditar em alguma coisa, e aí muitos vão acreditar em algo que exista lá em cima, num ser superior, em algo, num plano superior, e muitos também vão acreditar que este ser superior está onde? Dentro de nós. Então, é importante que a gente possa definir a espiritualidade dessa forma, né? Cada um vai aqui de uma forma bem tranquila, novamente falando, sem levar a questão religiosa, entender que espiritualidade é o quê? É entender o que há de melhor dentro de mim. E a partir daí, então, buscar o quê? Buscar o equilíbrio, buscar uma forma de me confortar. Não é isso, Márcia? Na verdade, quando a gente fala espiritualidade, é se conectar com o sublime, com aquilo que deixa de ser material. É algo que não é palpável.
Então, quando eu quero me conectar, eu preciso silenciar todos aqueles meus medos, todas aquelas conversas internas que vão nos perturbando, que vão nos incomodando e que vão desfocando, criando a ansiedade, criando o medo, criando a insegurança. Então, quando eu consigo silenciar todos esses sentimentos, é que eu me conecto com algo maior. E essa conexão, ela vem de dentro para fora. Nesse momento de pandemia, em que casas de centros espíritas, de Umbanda, as próprias cultos, as próprias igrejas estavam fechadas, eu tinha mais do que nunca que buscar esse momento de tempo, esse momento de contato com essa força maior, de que maneira? Me silenciando, me posicionando em algum ponto da casa, ou do meu quarto, ou até embaixo do chuveiro, que muitas pessoas preferem, porque tem toda essa energia que escorre, toda essa coisa que parece que limpa realmente, e ela limpa, né? Então é o momento da gente ter essa conexão. Por quê? Porque 75% do nosso corpo é feito de água. Então, quando eu trabalho as minhas células internas, quando eu reestruturo conversando comigo mesmo, me conectando com essa força maior, eu alinho novamente a minha energia, eu alinho novamente a minha estrutura para que eu possa me motivar, como o professor Jefferson falou, eu consigo canalizar melhor esses sentimentos para que eu possa encontrar saídas, encontrar soluções e não cair no desespero. Então, hoje a gente percebe que a procura, na verdade, desde 2016, tem sido muito grande no Google pelo tema espiritualidade, pelo tema religião, pelo tema Deus, força maior. E o que está, desde 2016, vindo essa necessidade? Até ali, não se sabe muito bem o que em 2016 causou esse boom, das pessoas começarem a pesquisar e procurarem mais informações, mas em 2020, todos nós sabemos o que nos levou a querer encontrar recursos internos para poder suportar essas pressões, as perdas que nós tivemos, seja de familiares, seja de amigos, o período que talvez alguém muito querido tenha ficado hospitalizado. E aí também, gente, eu acho que é um momento muito importante de que quando a gente está doente, quando a gente sofre um acidente, a pergunta é: por que eu? E nesse momento, eu acho que todos nós devemos fazer a pergunta: por que não eu? Todos nós aqui estamos com saúde, nós continuamos na luta, nós continuamos bem, nós sabemos aí o absurdo de milhares de pessoas que morreram mundialmente, independente do sexo, idade, religião, classe social. E por que eu fui privilegiado a estar saudável? Qual é a minha missão? Qual é a minha conexão? Que tipo de imunidade eu criei espiritualmente que criou essa camada de proteção física? Eu acho que é muito válido a gente avaliar mais macro essa situação que a gente está vivendo, para que possamos entender a curiosidade que a gente tem de conectar com essa força maior, para a gente se conectar primeiro consigo, para que possamos realmente entender o quanto de coisas boas nós estamos tendo nesse 2020, que todo mundo adora dizer que foi horrível, que foi péssimo, mas que trouxe também, eu compreendo que trouxe muito valores que estavam perdidos, momentos familiares que a gente tinha desculpa de dizer que não podia dar atenção aos filhos, à esposa, ao marido, ou seja lá o que foi, porque você estava dentro de casa. É claro que em alguns momentos a gente falou com as paredes, né? Todo mundo teve seu momento de falar com as paredes,
com a janela, com a porta, com a geladeira. A gente fazia um tour dentro de casa que a gente nem imaginava que tinha alguns móveis dentro de casa, porque tu era do quarto para a sala, para a cozinha, para o banheiro. Quer dizer, tudo isso faz com que eu tenha que parar e me olhar novamente. É um momento, gente, quando a gente pega um avião, que tem todo aquele processo de dizer, primeiro, num caso de emergência, coloque a máscara em você para depois colocar no outro. Foi o caso que aconteceu e que ainda está acontecendo conosco. Eu primeiro preciso entrar para dentro de mim, resgatar alguns sentimentos, me reconectar com alguma energia, agradecer, alinhar para que eu possa chegar no outro e auxiliar. Chegar no outro e ter uma palavra que às vezes faz toda a diferença no dia. É poder chegar e dar um bom dia diferente para a pessoa que você nem conhece. E isso você às vezes não tem ideia de que pode estar salvando a vida de alguém. É uma coisa muito maluca, porque as pessoas elas estão tão se sentindo tão abandonadas, como se o outro não a enxergasse, que um bom dia, às vezes, na rua, e isso a gente tem testemunhos, já salvou vidas. Cara, ela me viu, ela me cumprimentou, ele me deu bom dia, alguém me enxerga. Então, a espiritualidade, ela é muito além, ela é vasta, e ela nos dá esse equilíbrio emocional para poder alinhar com a nossa vida material. Exatamente. E aí, essa pandemia, né, Márcia, ela nos trouxe, como tu bem disseste, ela nos fez mudar o foco, né, dos nossos refletores para nós mesmos, para dentro das nossas casas. E não só olhar para dentro de mim, mas olhar para dentro do que está à minha volta, enquanto residência, enquanto lar, né? Porque a gente percebeu, então, que nessa pandemia vem se falando muito sobre o conviver com outras pessoas, as quais moram dentro da mesma casa que eu. Então, é importante que a gente possa entender espiritualidade dessa forma, que eu possa ter esse olhar interno, e aí nós destacamos aqui a figura de Jesus, e não como o Filho de Deus, e não como homem, né, que veio, que encarnou, né, que se tornou carne, mas a figura humana de Jesus que falava exatamente sobre isso. Que espiritualidade, viver com espiritualidade é exatamente isso. É viver bem com as pessoas as quais convivem comigo. Então, quando ele dizia vá e cure as pessoas, é exatamente isso. É conversar e é viver bem, é entender, é viver com empatia, é ajudar, é auxiliar, é poder se ajudar, ajudar entre si e dentro de onde? Começando aonde? Dentro do próprio núcleo familiar. Então, a partir daí, a partir do momento que nós nos entendemos como pessoas as quais convivem com outras pessoas e nós vivemos de forma espiritual, e este espiritual, repito, é viver em comunhão, é respeitar, é viver com empatia. Era isso que ele nos trazia. Independente da nossa crença, é importante que a gente possa entender isso. Que a pandemia nos trouxe essa reflexão. E que nós já vínhamos falando há bastante tempo sobre isso, mas que pela correria do dia a dia, pela correria do trabalho, a gente acaba, depois eu faço isso, depois eu penso sobre isso. E a pandemia nos fez parar, nos fez olhar do portão de casa para dentro, nos fez conviver de forma mais efetiva, mais eficaz com as pessoas que viviam juntamente comigo dentro da mesma casa, a qual eu muitas vezes encontrava rapidamente nos corredores e depois cada um ia para os seus celulares, e que agora, então, a gente percebeu, então, que nós precisamos dar maior valor a isso, né? Uma coisa que a gente tem visto muito dentro dos programas televisivos, e eu tenho acompanhado bastante, é que as pessoas elas têm, primeiro, muitas delas trocado apartamentos por casas, onde nós temos ali a possibilidade de ter um pátio maior. Muitas pessoas estão procurando mais plantar, cultivar plantas dentro dos seus pátios, dentro das suas casas, ou seja,
buscando dentro de si um conforto maior, buscando dentro de si o quê? Uma conectividade consigo mesmo, vivendo a sua espiritualidade através do quê? Através da natureza. O Rômulo traz ali um comentário, 2020 nos deu a oportunidade de fazermos essa reconexão e reflexão. Exatamente isso, Rômulo, né? Obrigado pela tua participação, exatamente isso que a gente vem trazendo e que a gente vem comentando, não só nesta live de hoje, nessa conversa de hoje, mas em várias outras conversas que a gente vem tendo ao longo do dezembro de 2020 e agora em 2021, que é este encontro consigo mesmo, seja através da natureza, seja numa conversa com uma planta, porque a gente conversa com plantas, sim, isso não é vergonhoso falar, né? A gente poder estar conversando com a natureza e muitas pessoas se conectam consigo mesmo desta forma, conversando com animais, onde a gente vai estar externando aquilo que nós estamos sentindo, e já é comprovado que os animais sentem aquilo que nós estamos sentindo também, eles comungam com a gente aquele nosso sentimento, aquela nossa dor. Então, isso é viver de forma espiritual. E se encontrar consigo mesmo através do quê? Através dos instrumentos que nós entendemos ser melhor para nós. Seja a natureza, seja uma árvore, seja uma planta, seja um animal, seja uma outra pessoa a qual nós temos companhia dentro da nossa casa. Então, isso é viver de forma espiritual. 2020 fez a gente ter mais medo, né? Porque a gente sempre pensa que tem o amanhã. Eu sempre acho que amanhã eu vou poder dizer o que eu gosto, amanhã eu vou poder fazer aquilo, amanhã... A gente faz planos. O tempo todo a gente está fazendo planos para o futuro. E muitas vezes você deixa de agradecer ou de se viver o momento agora, que a gente está aqui conversando, batendo um papo. Eu estou pensando assim, mas amanhã eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer um negócio. Tu não vive o momento. E a pandemia, ela nos trouxe essa reflexão. Deixa eu te falar uma coisa. A única certeza que tu tem é a morte. A única. Então, aproveita esse teu momento. Aproveita para estar com teu filho, aproveita para estar com a tua esposa, com o teu marido, ou aproveita também para perceber que, nesse momento, essa relação já também não traz mais felicidade, nem para ti, nem para o outro. Então, é um momento de a gente sair da comodidade. Mesmo estando preso dentro de casa, né, boa parte ainda continua trabalhando de forma home office, a gente teve um momento de reavaliação, de ver o que presta, o que não presta. É o momento da gente tirar aquelas roupas que já não cabem mais e que a gente sempre acha que vai emagrecer porque vai servir. É o tempo de que eu posso ser melhor ao outro e não é financeiramente, mas elevando uma palavra de conforto. É uma palavra de carinho, é um momento de atenção com o outro. É perceber que eu também quero colo. E tá tudo bem. E procurar os amigos e dizer, cara, como é bom ganhar colo. Como é bom aquele abraço que você me dava. Eu sou uma pessoa que eu sou conhecida pelo meu abraço de urso, meu abraço de Felícia. Quem não sabe é aquele abraço que tira o ar, que os bichos com os olhos bugalhados, sabe? Que tipo, ela me matou. Eu adoro abraço. Eu acho que abraço é uma coisa que nos traz muita energia, que nos recarrega a bateria. E hoje eu estar sendo limitada em não poder fazer isso me incomoda bastante, me dói bastante, porque eu gosto de toque. Eu acho que toque, olhar é uma coisa que faz toda a diferença na nossa vida. A gente estava conversando ainda hoje à tarde, eu e o Jefferson, é muito bom a gente estar aqui, estar conversando com vocês e tudo, mas, na verdade, eu não sei o que está passando na cabeça de vocês. A gente está aqui trocando uma ideia, mas não sabe se vocês estão fazendo aquela, que bobagem, oba, tá tudo a ver, porque a gente não está tendo esse contato mais próximo. Então, tudo isso faz com que eu precise urgentemente conectar comigo para que eu me equilibre.
alimentar a parte material, a gente já faz muito bem. Mas tinha esquecido de alimentar a parte espiritual. Seja lendo, seja vendo vídeos bons, né? Deixa aí esses programas que cada vez mais é uma competição para ver quem é que vai trazer mais sangue. Se a gente prestar atenção, aquela notícia da desgraça, ela fica uma semana, eles esmiuçam e fica uma coisa assim desesperadora para a gente. E aí as boas notícias a gente até esquece que tem, porque a gente vê tanta morte, mas não é tudo isso. Então as coisas boas é o momento da gente resgatar. 2021, gente, nós consideramos como um ano abençoado. É um ano que aqueles que sobreviveram a tudo que veio de mudanças, a todas as experiências ruins que a gente teve, hoje vai ser um ano de coisas boas. E eu acredito piamente que a gente tem que ter essa conexão um com o outro aqui nesse momento, trazendo esse pensamento positivo, porque isso também influencia o planeta, gente. Quanto mais pessoas tiverem trabalhando sua autoestima, trabalhando o carinho com o outro, a empatia pelo outro, mais fácil vai ser suportar essas dificuldades. Porque mesmo com todos esses momentos difíceis, nós ainda temos moradia, nós ainda temos o que comer na mesa, com fartura, ainda nós temos o nosso chuveiro quente para tomar banho. Então, nós somos sim abençoados. Nós somos sim merecedores de tudo isso. Mas para que eu permaneça tendo isso, também é importante eu me conectar espiritualmente. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso trazer mais energia para ele, para que o meu corpo, para que a minha mente, para que as coisas ao meu redor eu consiga trabalhar de uma forma melhor, que é o que a gente está sempre comentando. Quando eu tenho a minha espiritualidade aqui, eu consigo trazer o equilíbrio. Eu deixo de falar um pouquinho, tá? Mas não fala muito, mas eu deixo de falar um pouquinho. Isso, posso falar? Posso falar? Quando a gente pensou nesse tema espiritualidade e equilíbrio, a gente estava pensando muito na ideia de, claro, se conectar com algo superior, e esse superior ele pode estar dentro de nós, ou se alguém quiser acreditar, né, de forma religiosa que esse superior está, né, num andar acima a nós, né, seja indo na igreja ou não, nós sempre entendemos que buscar esse equilíbrio é nós entendermos que, sim, vamos buscar a nossa espiritualidade, seja ela dentro de nós ou lá em cima, mas que a gente possa sempre estar com os pés no chão. Que a gente sempre possa buscar essa espiritualidade de forma sensata. Por quê? Porque tudo depende. Claro que tudo não. Na verdade, nós temos aí um percentual bastante significativo, né, das nossas conquistas, dessa busca pela nossa espiritualidade, pelo nosso equilíbrio, um percentual bastante significativo está onde? Sob nossa responsabilidade. Então, nós precisamos viver isso de forma sensata, buscar essa espiritualidade de forma sensata, com os pés no chão. Então, quando a gente traz a ideia de, vamos dar um exemplo, se nós vamos na igreja e pedimos a Deus que nos proteja e que nos ilumine, né, ilumine os nossos caminhos e que nos traga prosperidade, ele vai entender que sim, ele vai estar juntamente conosco, mas também vai contar muito com a nossa participação. Eu tinha um professor de filosofia que trazia muito isso, né? O professor Mário Sá, já falei aqui em alguns momentos com a Márcia, onde ele trazia, né, a questão do incomodar, mas ele também trazia muito o significado da palavra oração, que ela é constituída o quê? Do orar mais ação, onde eu tenho que buscar também esse encontro com Deus, essa conectividade com algo superior, mas que eu também tenho que agir. E aí vem, então, este equilíbrio. E o próprio Jesus dizia isso, né? De que nós temos que viver com equilíbrio
nós temos que viver de forma sensata. Nós temos que buscar essa espiritualidade sempre com os pés no chão, entendendo que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos a partir dessa conexão comigo mesmo, mas a partir do que também? A partir deste equilíbrio que eu tenho de mim mesmo. Equilíbrio de forma sensata, onde eu vou entender que as coisas não vão acontecer de forma milagrosa, não vão acontecer da noite para o dia, e que eu tenho um longo caminho para alcançar esses objetivos aos quais eu projetei para mim, seja agora em 2021, ou seja para mais daqui a 2025, 2010, 2030, enfim, esses objetivos eles vão ser alcançados, mas de forma gradativa. Isso é viver, então, de forma equilibrada, de forma sensata. É eu buscar me conectar comigo mesmo, traçar os meus objetivos, começar a buscar esses objetivos de forma sensata, de forma equilibrada. Entender que as coisas não vão acontecer assim como um milagre. Muitas vezes a gente via Jesus fazendo lá os seus milagres. Eu gosto muito do padre Fábio de Mello, ele traz muito isso, né? De viver uma vida religiosa, de viver a espiritualidade de forma humana, entendendo que tudo isso tem um processo, tudo isso tem um momento certo para acontecer. Os milagres que Jesus fazia, por quê? Porque ele tinha lá o seu poder enquanto Filho de Deus, enquanto próprio Deus, e que naquele momento ali ele curava aquelas pessoas. Mas a principal mensagem que ele trazia não era essa. Tanto é que ele dizia para as pessoas, vá, recomece a sua vida, mas não diga para ninguém o que eu fiz aqui contigo. Por quê? Porque ele não queria destacar isso. Ele não queria destacar aquele milagre que ele fez com aquela pessoa, mas sim o que a pessoa ia fazer a partir daquele momento com a sua vida. E é isso que nós temos que buscar dentro da espiritualidade. Essa conexão conosco mesmo, vivendo de forma reta, de forma grata, de forma sensata. Então, buscando esse equilíbrio, entendendo que as coisas vão acontecer de forma gradativa, entendendo que as coisas vão acontecer sim, mas que tem um tempo para tudo isso. E que esse tempo, muitas vezes nós não sabemos. Isso vai depender do quê? Da conexão que eu tenho com o universo, isso vai depender da conexão que eu tenho com a Márcia, de quanto e quanto tempo a nossa conexão ela vai realmente se efetivar. Nós podemos trazer aqui o nosso exemplo, né, Márcia? Nós nos conhecemos lá em 2002, 2003, 2004, e agora, então, que as coisas estão... fralda, tá? Deixa eu só deixar claro que a gente usava fralda. Nos conhecemos na maternidade ainda. Na maternidade. Então, agora que as coisas estão começando a se conectar entre eu e a Márcia, ou seja, tudo tem o seu tempo. Tudo acontece de forma gradativa, tudo vai acontecer. A Elisângela também, que está aí conosco hoje, participando. Obrigado, Elisângela, pela tua participação. Também uma pessoa que eu conheci lá em 2011, 2012, e que agora estamos nos reencontrando, estamos aí fazendo um trabalho. Já conversei com a Elisângela, ela agora é uma analista que trabalha com o Corpo Explica, e que agora nós estamos mais uma vez nos encontrando, e que agora, mais uma vez, nós estamos entendendo que o universo está nos trazendo uma oportunidade de crescimento novamente, como nós tivemos lá no retorno. Então, quer dizer, lá no passado. Então, quer dizer, as coisas vão acontecer de forma gradativa. É importante que a gente acredite nisso, que em algum momento as coisas vão acontecer, desde, é claro, que a gente viva de forma espiritual, entendendo o outro, respeitando o outro, e aí, com certeza, o universo vai começar a trabalhar ao nosso favor. Boa noite, Elisângela. Eu achei muito importante você colocar isso, Jefferson, porque quando nós falamos na espiritualidade, normalmente a gente tem essa conexão mais forte quando as coisas estão dando certo, né? Quando as coisas estão se resolvendo. Boa noite, Rejane, seja bem-vinda. Boa noite, Rejane. E quando as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, ou que a gente acredita que seja melhor, a nossa espiritualidade ela diminui. Não adianta, eu falo, peço, e a coisa não acontece.
E aí, eu me lembro de duas coisas que eu aprendi que eu achei muito bacana, né? Às vezes a gente pede uma coisa, e aí a gente diz assim, pô, mas Deus não me responde. Aí ele olha para ti e diz assim, não, meu filho, eu já te respondi, a resposta foi não. E a gente não quer, às vezes, aceitar que é um não. Mas é porque aquilo não é o melhor para nós. E aí, eu tenho certeza absoluta, isso assim, eu boto minhas duas mãos no fogo, que todos que estão aqui conosco nesse momento, todos aqueles que vão assistir depois, já tiveram o seu momento de saber e pensar assim: ah, tá, então não aconteceu antes porque realmente não era. Entendi agora por que que eu me atrasei, por que que eu não fui para a reunião, por que que não deu certo o meu relacionamento, porque, sabe, é difícil, porque nós, como seres humanos, nós somos muito limitados e nós achamos que nós podemos tudo e que somos deuses. Quando as coisas estão dando certo, a gente tem mania de dizer assim, não, não, é assim. Quando as coisas estão ruins, você diz, não, por favor. A gente aprende a rezar. Não, meu pai, me ajuda, eu preciso achar uma saída, eu tenho que encontrar uma solução, eu preciso que o senhor faça. Aí Deus olha e diz assim, tá, e aí, meu filho? Tu vai deixar eu tomar conta aí? Não, o senhor pode tomar conta, o senhor faz do jeito que o senhor quiser. Aí a vida começa a andar, começa a fluir. Aí o que que a gente faz? Aqui, ó, não precisa mais, eu já sei o caminho, já sei que é pela direita, pode deixar, eu vou sozinho. E aí a gente esquece de continuar, de permanecer se conectando com a espiritualidade, alimentando essa ligação, repito, seja com Deus, seja com o universo, seja com uma energia maior, o nome que vocês querem dar é o que menos interessa. O que conta é o sentimento que conecta. É essa ligação que se cria. Então, quando a gente faz isso, aí Deus fica parado olhando de novo e fica assim: ah, tá. Vamos ver até onde você vai caminhando, que você vai tropeçar de novo. Não porque ele deseja isso, porque o Pai não deseja isso. O universo quer a tua felicidade. O universo quer a tua felicidade. O problema é que muitas vezes nós não sabemos escutar, escolher e esperar. Então aí a gente atropela tudo, vai de qualquer jeito, tropeça, cai, se machuca, e aí, pô, mas eu achei que isso era para ser. Não, a culpa não é dessa força maior. A culpa são as nossas escolhas e a nossa mania de querer tomar a frente das situações. E eu digo assim, falo por experiência própria. É um processo fácil? Não, não é. É um treino, gente. É um constante treino. Só por hoje eu vou me conectar com essa força maior, pedindo que ela me traga clareza. Porque a gente não está preparado para o dia a dia. Os desafios são muitos. E quando a gente não tem essa conexão, e mesmo tendo algumas vezes, a gente perde o equilíbrio. A gente fica ansioso, a gente fica irritado, a gente fica com medo, o medo de amanhã e o medo do que vai acontecer, e se não der certo, e se? Aí a gente começa com si. E se eu atravessar a rua, e se não pegar o ônibus, e se... Para! Respira. Só respira, não te mexe. E tenta te conectar de novo. E aí você vai ver que as respostas vão vindo. Isso é estar conectado e com os pés no chão. E a outra historinha que eu adoro, gente, que muitas vezes nós fazemos isso, e aí é bom lembrar que eu não estou falando do outro, eu estou falando da Márcia, tá? Não, eu confio em Deus. Eu estou aqui morrendo afogado, estou no meio do alagamento na cidade de Vila Velha, que acontece muito aqui, né? Choveu, alagou, aí estou lá no meio da... Aí vem Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, vem a lancha. Não, 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 muito obrigada. Não, não. Deus vai me salvar. Aí vem o jet ski. Vamos, Márcia, vamos embora, vamos sair dessa chuva. Não, Deus vai me salvar. Eu sei que Deus vai me salvar. Aí vem a boia. Não, não vou pegar a boia. Deus vai me salvar. Aí eu morro afogado. Aí eu chego lá no céu e digo assim, pô, Deus, e eu que confiei em ti,
fiquei lá esperando que tu fosse me salvar, tu não me salvou. Aí ele olha e diz assim, pô, mas peraí, Márcia, eu te mandei a lancha, te mandei o jet ski, te mandei a canoa, nem a boia tu pegou, quer que eu faça o quê? Então, assim, a gente tem que ter essa conexão e o equilíbrio para escutar essa voz interior e dar os passos, gente, em direção àquilo que a gente está buscando. Porque é que nem aquele filme que eu adoro, também acho que quem já assistiu sabe que é maravilhoso, do Jim Carrey, que ele diz assim, ele está dirigindo, todo poderoso, né? Ele está dirigindo e ele diz assim, pô, pai, tu não me dá um sinal, eu tô aqui te pedindo, o que eu faço? Para que lado eu vou, pai? E aí tem um caminhão na frente dele, cheio de placas dizendo pare. Pare, stop, fique, não ande. Tem um monte de placa. E ele o tempo todo discutindo com Deus. Pô, mas eu tô te pedindo que tu me dê um sinal, tu não me avisa de nada. Pum! Caiu lá no buraco. Aí eu fico pensando, quantas vezes Deus nos dá um sinal e a gente continua tapado? Por que você... Porque, assim, não estou dizendo que nós somos melhores nem piores, não é nada disso. Mas, nesse momento, gente, eu faço uma pergunta. Por que nós estamos falando desse assunto e por que você está aqui conosco hoje? Tínhamos tantas outras opções para fazer, tínhamos tantas outras coisas para assistir e a nossa energia nos conectou para conversar sobre isso. Eu tenho uma certeza de que nada é por acaso. Como eu tenho toda a certeza do mundo que tudo tem o seu tempo. E que todos nós viemos para ser felizes. Todos. Não existe essa situação de castigo, não existe esse pai que é vingativo. Esses sentimentos pertencem a nós. Mas aí são por escolhas que nós fizemos e que todo mundo, tudo que plantar, vai colher. Então, se o que eu estou plantando, eu não estou gostando porque o gosto é amargo, está na hora de mudar. Está na hora de me posicionar diferente. E aí é esse momento que eu vou me reconectar com essa força maior, pedindo essa clareza de atitudes e ações. Concorda, professor José? Aí que a gente entende, né? E é importante que a gente entenda quando se utiliza dentro das igrejas, dentro da prática da religiosidade, quando nós falamos ele está no meio de nós, né? É quando ele nos utiliza, então, como instrumentos para nos auxiliar. Então, ele vai utilizar a Márcia para contribuir para o meu crescimento, ele vai utilizar a Márcia para auxiliar alguém, ele vai utilizar alguém para auxiliar a Márcia. Então, é importante que a gente entenda esse estar no meio de nós. E aí, independente de que a gente acredita se exista um Deus ou não, mas existe algo superior a nós, e é importante que a gente entenda isso, que vai contribuir para o nosso crescimento. Alguma coisa está acontecendo à nossa volta que a gente precisa estar atento do que está acontecendo. Tudo está acontecendo para contribuir. Muitas vezes não vai me ser mostrado de forma clara, mas eu preciso estar atento para fazer essa leitura, né, do que está acontecendo. Muitas vezes é uma pessoa que passa ali na frente da tua casa, te pede um copo d'água, tu tem uma conversa de 2 minutos e ela te traz uma resposta que tu estavas buscando há semanas. Ou seja, naquele momento, então, Deus está utilizando aquela pessoa como instrumento. Ele está te trazendo a resposta através... Só que, claro, eu preciso estar atento para isso, né? Então, se nós estamos com a nossa espiritualidade bem desenvolvida, com certeza a nossa sensibilidade para sentir isso vai estar também mais aguçada. Então, é importante que a gente possa entender isso, né? O quanto mais nós estivermos próximos a este ser superior, independente da crença de qualquer um, mais nós vamos estar sensíveis a entender o que está acontecendo à nossa volta.
e mais nós vamos estar equilibrados no sentido de entender, bom, se não aconteceu agora, em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer aquilo que eu espero. Só que para isso eu preciso também me movimentar. Né? Não posso simplesmente acender a vela e pedir a ele, né, e ele que resolva. Não, ele vai esperar também que eu me movimente. Né? Então é importante que a gente entenda essa expressão. Ele está no meio de nós, ele está nos utilizando como instrumento para nos ajudar. Acho que a gente está aí no nosso horário, hein, Márcia? Já? Olha Sério? o trem das 11 aí, hein? Credo! Mas eu nem falei! Menino, né? Passou rápido demais! Muito Bom, legal, um assunto interessante. Um assunto muito legal e interessante a gente poder estar falando sobre isso, né? Eu acho assim, gente. Eu desejo a todos que, de alguma forma, não sei como, né, na nossa insignificância aqui, a gente possa ter servido de instrumento para ter deixado alguma sementinha plantada em vocês, para que vocês durmam melhor, para que vocês possam, essa noite, se conectar com essa força maior, pedindo essa clareza, né? Atentos amanhã, porque às vezes a gente recebe uma mensagem do WhatsApp de bom dia de alguém e vem aquela frase assim, cara, para mim já me aconteceu todas as vezes, é matadora. E eu acho válido, sim, você contar para a pessoa, né? Diga para ele assim, olha, Fábio, já aconteceu isso, né? Fábio, tu não sabe o quanto eu estava precisando desta mensagem. Você serviu de instrumento para mim. Vamos ficar mais atentos, vamos ficar mais conectados. Esse é um momento de renovação espiritual também, gente. Vamos alimentar esse nosso espírito. Quanto mais a gente alimentar, mais equilíbrio emocional a gente vai ter para aguentar essa pressão externa, né? Que a gente está todo mundo nesse mesmo barco. Eu desejo um 2021 realmente de muita luz, de muito, muito próspero para todos, né? E que a gente possa servir de instrumento em algum momento para alguém. Eu também quero desejar muita luz, muitas bênçãos a todos nós, né, que a gente possa realmente viver 2021 de uma forma efetiva, de uma forma eficaz, de uma forma intensa, com os aprendizados que nós tivemos em 2020. E que a gente possa, então, iniciar esse ano estando mais atento a esses sinais que estão nos dando através de pessoas às quais nós estamos nos comunicando, nos relacionando. Então, quero agradecer mais uma vez aqui as empresas também que estão apostando nesse projeto. A Linhas, entra lá no Instagram, em Linhas, com 2 S no final, underline. Agradecer também a Borda Ideia, que também apostou nesse projeto. E a Disc Tapetes, que também foi uma outra empresa que entendeu a proposta de nós estarmos aqui conversando sobre assuntos diversos e sempre contando com a contribuição de vocês, com a participação de vocês. Na terça-feira que vem nós vamos ter novamente o Papo Cabeça, e se vocês quiserem deixar aí no nosso direct a sua sugestão para novos assuntos também, para os nossos novos projetos, também será bem-vindo. Então, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado e um excelente final de semana. Por favor, Márcia. E eu vou só agradecer aqui a nossa patrocinadora de Vitória, aqui no Espírito Santo, Jardim Camburi, Templo Beleza, gente. Venha ficar mais bonita, que 2021 nos ilumine por dentro e nos deixe mais bonita por fora. Tá bom? Um grande beijo, uma abençoada noite e obrigada a todos por participarem conosco desse momento. Deixa sua mensagem, a todos. a gente vai Obrigado. gostar. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau.